Alunos do oitavo ano, vamos estudar uma série de rebeliões, de revoltas na América Portuguesa. Capítulo 5, Rebeliões na América Portuguesa. Essa primeira página 68 a 74. Essa rebelião já é a caminhada para a proposta de independência, para o processo de independência do Brasil. Nessa página aqui, apenas ilustrativa, mostra a figura, uma estátua de Tiradentes e algumas situações que nós não vamos entrar em detalhe. Vamos ao que interessa. A primeira dessa revolta é a revolta de Beckman. O que aconteceu? Onde foi? Região do Grão-Pará e Maranhão. O que estava acontecendo nessa região? Né? Aqui, essa região é a parte que expandiu o território colonial português ou a colônia portuguesa para o norte. Então, o estado do Maranhão, do Grão-Pará e Maranhão, corresponde hoje, o Grão-Pará corresponde atualmente ao estado do Amazonas e do Pará. E o Maranhão, o estado do atual Maranhão. O que se explorava nessa região? Drogas do sertão e se produzia açúcar. Qual era a mão de obra? Mão de obra indígena escrava, né? E aí veio a determinação de proibição por uma solicitação dos jesuítas para proibir a exploração escrava dos índios, ou seja, proibir a escravidão dos índios. Isso vai causar a primeira insatisfação. O que aconteceu? O que os colonos fizeram? Começaram a protestar e exigiam a atitude do governo português. O que o governo português fez? Criou a Companhia do Comércio do Maranhão, exatamente para vender negros escravos para a região do Grão-Pará e Maranhão, para suprir a necessidade da mão de obra e também para trazer produtos de primeira necessidade para a região, como bacalhau, sal, farinha e trigos. E comprar os produtos que se produzia na região, como as drogas do sertão, por exemplo. O problema foi que essa Companhia do Maranhão, Companhia de Comércio do Maranhão, não trouxe, não cumpriu o prometido, não cumpriu. Primeiro, não trouxe a mão de obra escrava, não trouxe os escravos para ser vendidos, para servirem como mão de obra. Segundo, os produtos que ela trazia eram muito caros, acima das condições das pessoas que viviam na região do Grão-Pará e Maranhão. E comprava baratos produtos que se produzia na região. Isso causou uma insatisfação. E aí os colonos começaram a planejar a revolta contra a Companhia do Comércio do Maranhão, os jesuítas, porque eram os jesuítas que foram os cabeças na proposta de pedir a proibição da escravidão dos índios, e o governo local, que era considerado corrupto, favorecia os seus protegidos. Quem liderou essa revolta? Manuel Beckman, né? Qual foi o resultado disso? E o que eles fizeram? Eles invadiram o armazém da Companhia no Comércio do Maranhão, instituíram um novo governador para a região e expulsaram os jesuítas. Muitos saíram, dezenas deles obrigados a fugirem da região. Isso foi considerado a revolta de Beckman, né? Qual é o desenrolar disso? Manuel Beckman foi preso, foi enforcado, considerado executado à morte, e mais a coroa portuguesa, ela cumpriu as exigências, extinguiu, acabou com a Companhia do Comércio do Maranhão e voltou a permitir a escravidão dos indígenas. Mas isso aqui é só o começo de que realmente representou essa revolta. Próxima revolta que nós vamos estudar: Guerra dos Emboabas. Aconteceu quando? 1707, 1709. Aonde? Na região das Minas Gerais. Os paulistas descobriram ouro, isso atraiu milhares de pessoas, né, que vinham de Portugal, do Rio de Janeiro, Bahia, São Paulo e várias outras partes do território colonial, né? E da África foi trazido os negros para trabalharem na exploração do ouro. Nos primeiros anos de mineração ocorreram vários conflitos. O maior deles é a Guerra dos Emboabas. Vai acontecer entre quem? Entre os paulistas e os forasteiros. Os forasteiros eram os emboabas, pessoas que vinham exatamente de Portugal, do Rio de Janeiro, da Bahia e de São Paulo. Aqui está definindo o que é emboaba, duas definições.
Uma define como forasteiro, a outra como um tipo de pássaro, que é da língua indígena. Mas o que tem a entender é que esse conflito se deu entre os paulistas e os emboabas, que é as pessoas que foram atraídas para a região. Os forasteiros, chamados de emboabas, liderados pelo comerciante português Manuel Nunes Viana, foram proibidos de entrar na região e reagiram pegando em armas. O conflito se estendeu por 2 anos, 1707 e 1709, ficou conhecido como Guerra dos Emboabas. Durante o conflito, os emboabas aclamaram Manuel Nunes, ou seja, os emboabas venceram esse conflito, né? Está aqui na página seguinte. Os emboabas expulsaram os paulistas da região, os paulistas foram para outras regiões, para Goiás, para Mato Grosso e assim por diante. E o que aconteceu? E a parte melhor e para melhor controlar a colônia, que o governo português fez? Enviou ao Rio de Janeiro um novo governador. Criou a capitania de São Paulo e das Minas Gerais, que era antes fazia parte do Rio de Janeiro. Levar os povoados à condição de vilas, ou seja, aí surgiram várias dessas vilas, como Ribeirão de Nossa Senhora do Carmo, que é a atual Mariana. Surgiram Vila Rica, que é a atual Ouro Preto. Sabará, São João del Rei, todas foram povoados que foram transformados em cidade. Aqui foi o surgimento dessa revolta. Revolta dos Mascates vai acontecer em Pernambuco, 1710 e 1711. Essa revolta ela é entre duas cidades, Olinda e Recife. Recife fazia parte de Olinda. Recife era administrada por Olinda. Em Olinda era comandada pelos senhores de engenho e em Recife os comerciantes, que eram chamados de mascate. Então o conflito se dá entre Olinda e Recife, senhores de engenho e os mascates, que eram comerciantes de Recife. E qual é o resultado disso? Olinda mandava em Recife, e Recife não tinha autonomia política. Recife era comandado pela Câmara Municipal de Olinda. Vamos ver o resultado disso. Quem vai levar vantagem vai ser Recife, né? Os recifenses vão conseguir, junto à coroa portuguesa, que Recife se torne cidade, vila, foi confirmada como vila independente e tornou-se a capital de Pernambuco, né? Aqui o desenrolar do conflito. Então veja que a revolta dos mascates foi isso que aconteceu. Revolta de Vila Rica é outra revolta que vai acontecer na região das Minas. E a coroa portuguesa, para controlar a região de Minas, o que ela criou? A Intendência das Minas, ou seja, essa instituição criada foi para controlar a exploração do ouro. Ela queria ter maior controle sobre a exploração do ouro. Na página 73, além de tentar controlar a produção de ouro, criou imposto e mais imposto. Impostos e mais impostos. Ao mesmo tempo, incentivava a extração do ouro, a autoridade portuguesa cobrava impostos sobre homens livres, escravizados, tecidos, ferramentas, gêneros agrícolas, ou seja, esses aqui eram os produtos que eram cobrados impostos. Por exemplo, escravizados eram os negros que eram trazidos. E o ouro também. Os mais importantes desses impostos é o quinto, é sobre a exploração de ouro. Ou seja, a quinta parte de tudo que se explorava era da coroa portuguesa, era imposto à coroa. Isso vai causar insatisfação. E qual é a maneira que os colonos encontraram para se defender? Sobre as cobranças e desvios. A coroa portuguesa aumentava a cobrança de impostos sobre o ouro e os colonos desviavam, ou seja, contrabandeando o ouro, que escondia em dedo dos pés, nas saltos e solas de botas, doces e salgados, e também nos santos ocos, como esses aqui do cantinho que está aqui. Veja que ele está oco. Então veja, o contrabando do ouro aumentava e o governo apertava o cerco. De um lado, os colonos tentando desviar o ouro, contrabandear, e o outro lado a coroa tentando controlar. O que ela vai fazer? Criar casa de fundição. Essa casa de fundição quer dizer que todo o ouro produzido ia para essa casa e lá o ouro era transformado em barra selada, tiraram o quintado, ou seja, tiraram o quinto, a quinta parte em pouco.
Das casas de fundição, o ouro seguia para a provedoria da fazenda, que era um órgão criado para, vamos dizer, armazenar esse ouro. Provedoria da Fazenda Real, de onde era levado para o Rio de Janeiro sob forte escolta de dragões da Companhia das Minas Gerais. A criação das casas de fundição aumentou a insatisfação das pessoas e reclamavam do alto preço dos alimentos. Acabou ocasionando a revolta em Vila Rica, né? Exigência dos rebeldes que eles queriam nessa revolta, que aconteceu em 1720. Redução dos preços dos alimentos, anulação do decreto de criação que criava a Casa de Fundição. A revolta foi duramente reprimida, seus principais líderes, o tropeiro Felipe dos Santos e o minerador e comerciante Pascoal da Silveira Guimarães foram presos. Felipe dos Santos foi morto e teve seu corpo feito pedaços e exposto nas margens das estradas para aumentar seu controle sobre a colônia. O rei separou Minas Gerais de São Paulo, criando em 1720 a capitania das Minas Gerais. Então veja que isso é o final dessa revolta. Ainda como resultado da mineração, para fechar aqui essa parte, na página 74, como resultado disso, a mineração e mercado interno. A mineração de ouro e diamantes contribuiu para uma série de mudanças ocorridas no Brasil. Dentre elas cabe ocupação e o povoamento de várias áreas do interior, ou seja, o território colonial português aumentou, foi para o interior, saiu da parte litorânea e foi para o interior do território. Florescimento da vila urbana, ou seja, surgiram muitas cidades, nascimento de vilas e cidades. Mudança da capital de Salvador para o Rio de Janeiro em 1763. O único porto por onde o governo português permitia que se embarcasse o ouro, ou seja, qual foi? No Rio de Janeiro. Crescimento no mercado interno, já que a população da capitania de Minas Gerais e das áreas onde são hoje Mato Grosso e Goiás, que eram regiões produtoras de ouro, comprava com ouro em pó, ou seja, eles negociavam com essas regiões, Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás, produziam ouro, ou seja, a moeda era ouro, eles cobravam vários produtos de várias partes do Brasil, aquilo que necessitava. Do Nordeste, vinha o gado, o couro e farinha de mandioca. Do Rio de Janeiro, vinha africanos escravizados, artigos europeus, vidros, louça, tecidos, ferramentas. São Paulo, milho, trigo e marmelada. Do Sul, cavalo, bois, mulas e charque. Ou seja, então houve alteração e transformações, né, mudanças ocorridas no período da exploração do ouro. Então é essa, nessa primeira parte, ficamos por aqui.